Vamos então começar o 17º capítulo, Rogativa Singular. Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado, junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo. Reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. O ex-tuberculoso, iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos do Instituto e dava gosto vê-lo interessado nos estudos referente aos planos elevados do universo sem fim. Experimentava tranquilidade. Não era um gênio das alturas, não completara suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto, em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. A irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Tanta alegria provocou o discípulo fiel, com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Lembro-me da comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto pelo braço amigo de nosso orientador. Estava atônita, deslumbrada, estática. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintamente. Sensibilizamo-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. Então a gente vê que tudo que se recebe no plano espiritual, na Terra também, é conforme o merecimento. Então a gente vê que o Fábio tem merecimento, está melhor, é um espírito que saiu da Terra já melhorado, com as suas provas feitas, pagas, e ele está recebendo essa bênção de poder receber a visita da esposa no plano espiritual. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra exclamando: "Levanta-se, Mercedes, comungamos agora a felicidade imortal." A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se em compreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a e abraçou-a com infinito carinho. "Não se amedronte com a viuvez, minha querida", continuou. "Estaremos sempre juntos. Lembra-se de nosso entendimento derradeiro?" Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo. "Dê-me notícia dos filhinhos", pediu o consorte, desencarnado, a sorrir. "Nada disse ainda." "Por quê?" "Fale, Mercedes, fale. Mostre-me sua alegria vitoriosa." A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de júbilo:
Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz tornando a vê-lo. Lágrimas copiosas corriam-lhe as faces. Em seguida, após curto intervalo, informou: nossos pequenos vão bem. Lembramo-nos de você incessantemente. Todas as noites reunimo-nos em oração, implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamado a experimentar. Outra pausa em que a nobre senhora tentou conter o pranto. Quero avisá-lo, prosseguiu, de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela pelo irmão enquanto me ausento e creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas... E a esposa dedicada interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa talvez de ofendê-lo. Continue, falou o companheiro sensibilizado. Não se zangará, disse Mercedes, reanimando-se. Se eu reclamar contra as saudades imensas, em nossas refeições e preces há um lugar vazio que é o seu. Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso Mestre invisível, onde você sempre esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia da confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou: não apague a luz da esperança. Não me zango em sabê-los saudosos, pois também eu sinto falta de sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos, mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, assistilá-ei. Perdão. Nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera do seu carinho. Por isso, por enquanto, preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso seu amoroso auxílio. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem e, quem sabe, estaremos lado a lado de novo em porvir não remoto. Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir meus serviços de elevação. Poderei talvez tecer diferente, mais belo ninho para aguardá-lo. Perdão. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Nesse instante, determinada interrogação interrompeu meu raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhes especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário de nossa esfera? Adventício é estrangeiro, é de fora, quer dizer, como é que ele se mostrava sem saber das notícias ali do plano espiritual, já que ele recebeu tanto auxílio, né, do plano espiritual? Sintetizando compridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo,
Respondeu-me o orientador em 2 sentenças curtas: a morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Quer dizer, ele não é porque ele desencarnou que vai ser feito um milagre dele lembrar de outras encarnações, dele lembrar da vida passada, lembrar da vida espiritual passada. As coisas vão vindo aos poucos, é isso que o Jerônimo está explicando para ele. Calei-me atento, fitando a visitante, enternecido, o marido recém-liberto considerava. Acredita que não vale a pena sofrer de algum modo para conseguir tão sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Mostrou à esposa formosa expressão de conforto no semblante feliz e, mobilizando as mais íntimas energias da alma humilde, manteve por alguns instantes de mãos postas, como a agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal, avisando em silêncio que findara o tempo da visita. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena comovida junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu-a a Fábio para que presenteasse a companheira. Mercedes recebeu a dádiva conchegando-a ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me: André, acompanhe-me à crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e ser-nos-á útil sua cooperação na volta. Então ele colocou ali, ela se emocionou tanto que ela perdeu forças, perdeu energia. Então ele precisava da ajuda do André para repor essas energias quando eles levassem ela de volta para o corpo, para que isso não atrapalhasse a saúde dela. Despediu-se a viúva e em breve era por nós reconduzida ao lar, e ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito, com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Ela não lembrava de tudo, não lembrava dos pormenores, mas com certeza ela se lembrava de ter falado com o Fábio, de ter se encontrado com ele, e isso lhe trouxe uma paz, uma felicidade muito grande, até por ela vê-lo bem, né? Vê-lo ali com saúde, perfeito, né? Dando ânimo ali para ela. Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos, quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. Então nós vemos que não só a hierarquia, como o trabalho que cada um desempenha obediente às funções e à hierarquia, tanto para com aqueles que têm que orientar, como a hierarquia para aqueles que estão acima, que têm que obedecer. De fato, não se demorou mais de um dia, e ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina
for autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação for adiada sine die, ou seja, sem data marcada, né? sem uma data para o desencarne, sem data fixa, né, para o desencarne. Certa rogativa influirá decisivamente no assunto. Entrar em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Em vez de auxílio para a libertação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Então, o André está recebendo notícias ali do Jerônimo, que a irmã Albina, né, aquela irmã evangélica que cuida de um educandário de meninas, né, que tem um trabalho lindo, ela não vai mais desencarnar agora. Ela vai receber auxílio, receber energia, vai receber energias para aumentar o seu fluido magnético, para aumentar a sua energia vital, porque ela vai permanecer mais um tempo por causa de um pedido que foi feito, de uma oração feita, de um pedido feito e que o plano superior atendeu. Devíamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Então, agora, em vez de desligar, que eles já estavam começando a desligar ali, né, as células, os aparelhos, né, diminuindo as energias para facilitar a saída do corpo, né, e a retirada do corpo e o corte do cordão de prata. Agora, ao contrário, eles vão ter que reavivar energias e vão ter que ajudá-la e como que uma transfusão, né, fazer uma transfusão de energia vital para que ela se melhore para permanecer na crosta terrestre. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades, todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Por que se modificar a decisão de tamanho relevo? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? O assistente percebeu as indagações que me entrechocavam no cérebro e adiantou. Não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. E traçando sintética programação de serviço, acrescentou: vamo-nos, Hipólito e Luciana velarão pelos convalescentes. Em caminho, porém, não resisti. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à nova deliberação, e Jerônimo aqueceu, esclarecendo. A medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentaremos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe enquanto nós nem sequer imaginamos saber. Então, o que ele está colocando aqui,
que as coisas não são tão certinhas, e tão 2 e 2 não são 4, né? No mundo espiritual, na nossa vida material, existem desígnios que às vezes não dá para entender. E que isso acontece mais vezes nessa colocação aqui, que espantou tanto o André de reverter a situação do desencarne. Ele falou, acontece muitas vezes, mas sempre por algum motivo justo, porque Deus é justiça, é misericórdia, é amor. Então tem que ter um motivo para que isso aconteça. E com um expressivo gesto de bom humor prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. Quer dizer, ela vai ser adiada, mas não pode ser por muito tempo, porque os problemas físicos dela, né, estão aumentando, e por mais que eles melhorem, né, eles vão voltar. O organismo que a serve está gasto, e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. Então ali não é uma questão de dar mais tempo para ela só por, ela gostaria de ficar mais tempo. Tem um motivo, e esse motivo é para auxiliar outras pessoas. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica, mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual a de hoje é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Então ele coloca aqui que a prece é a forma de comunicação com o plano superior, e é o que ele diz aqui, ela melhora, corrige, eleva e santifica. É a melhor coisa que nós podemos fazer, é orar, tanto encarnados como desencarnados. A oração nos coloca em sintonia com o nosso mentor, coloca em sintonia com os trabalhadores do bem, nos coloca em sintonia com o nosso Pai, com Deus. Então a prece é o caminho que nos ajuda a nos elevarmos. E é o que ele coloca aqui. A prece só é atendida, assim, numa posição tão, digamos assim, de mudança de situação tão drástica, quando ela preserva ou melhora os interesses de várias pessoas. Se fosse só o interesse da Albina, ela não ia ser atendida. Se fosse só o interesse de um filho, de uma filha, porque não quer ficar longe da mãe, prefere que a mãe continue sofrendo ali, não quer que a mãe desencarne, isso também não seria atendido, porque isso não é amor, isso é egoísmo. Então tem que ter um motivo muito forte para que a estadia da Albina tenha sido prorrogada. Recordei uma experiência anterior. Aí nós vamos ver aqui que o André Luiz bota uma nota quando ele fala do capítulo 7 de Missionário da Luz. Então ele lembrou do Missionário da Luz no capítulo 7, onde um irmão também ganha alguns dias para poder resolver os problemas que ele tem para resolver, e depois ele desencarna. Né? Vamos lembrar lá o capítulo 7 de Missionários da Luz. Então recordei uma experiência anterior em que observara certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência no corpo para poder solucionar problemas particulares, e compreendi a alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrazoada, porque constituíamos comissão de trabalho definido, com atividades traçadas por superiores hierárquicos, ou seja, superiores hierárquicos traçaram todos esses desencarnes. É uma surpresa que agora, na hora que eles estão ali começando o trabalho, se modifique e ela vai ficar. No caso a que me reportava, vi amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos em benefício de terceiro. Todavia, na questão em exame,
tratava-se de pedido da crosta, porque lá no capítulo 7 de Missionários da Luz são irmãos espirituais, se eu não me engano é a avó, a mãe dele, me fugiu agora, que pede que se dê alguns dias para que ele possa resolver alguns problemas que estão ali, para que a falta da resolução desses problemas não atrapalhe o desencarne dele e o estudo e o aprendizado dele no plano espiritual. Então é um espírito que pede aos espíritos que estão trabalhando ali que prorrogue por alguns dias. Aqui não, aqui no caso da Albina é um espírito encarnado que está pedindo esta prorrogação. E é isso que ele está estranhando. No caso a que me reportava, vir amigos de nossa esfera, né, da esfera espiritual, intercedendo junto de outros amigos, em benefício de terceiro. Todavia, na questão em exame, tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia interessado. O prognóstico acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado e os rins. Também o fígado, os rins e o aparelho gastrointestinal. A dispneia castigava intensamente, né? A falta de ar por problemas de coração ou problemas de pulmão. Chegáramos no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, fazia em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Enquanto oravam, antes dos comentários construtivos de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano, ligados à missão da nobre educadora. Então nós vemos ali que eles já começam o trabalho de energizar a irmã Albina e os irmãos desencarnados que estão ali em volta dela já estão trabalhando para isso, né? E a gente vê que ela está ali no culto ao Evangelho, né? Junto com as meninas, junto com os familiares que estão ali, evangélica que ela era, né? Estudando o tempo todo, tanto o Novo como o Velho Testamento. Isso é um costume que os evangélicos têm e que infelizmente a maioria dos espíritos não tem. E se a gente não estudar o Velho Testamento, nós temos dificuldade de entender o Novo Testamento, né? O Evangelho de Jesus, porque ele é muito vinculado às profecias e às colocações feitas no Velho Testamento. Então, foi só um parênteses aqui. Vamos continuar estudando o trabalho dele aqui junto à irmã Albina na segunda parte deste capítulo.